Oi, galera! Espero que estejam todas e todos muito bem, inspiradas e inspirados para mais um vídeo de investigações linguísticas. Mas dessa vez a curiosidade ela não é tão aleatória e não se trata apenas de observar a etimologia, ou seja, a origem de uma palavra específica ou de uma expressão idiomática. No vídeo de hoje nós vamos observar, analisar e descobrir um pouco mais sobre a formação de três palavras. São elas feminino, feminilidade e feminismo. Quais são as diferenças e qual é a grande semelhança que une essas três palavras e como o uso dessas palavras vai acabar tendo efeitos um pouquinho diferentes a depender dos contextos, das situações comunicativas e também dos nossos relacionamentos. Vamos lá? Se você não me conhece, meu nome é Letícia, sou professora de português e italiano e sou muito curiosa. Por isso, num final de semana muito inspirado e feminino, eu resolvi pesquisar sobre origem e formação dessas palavras. Antes de mais nada, é muito importante a gente observar que, embora sejam três palavras diferentes e com usos muito variados, a origem dessa palavra é a mesma. Vem de fêmina, lá do latim, significa mulher. A grande curiosidade que eu descobri nessa investigação é que existe uma palavra lá no francês que tem a mesma origem, femelle, que significa porca. Sim, porca, parafuso e porca, sabe? Pois é. É muito interessante porque na própria língua francesa a gente pronuncia femme para mulher. Então são duas palavras totalmente diferentes, femme, que é mulher, e femelle, que é a porca, sim. E fiquei me perguntando, mas por que será? Para poder falar sobre essas minhas especulações, é importante que fique claro que isso são especulações minhas, tá? Não é baseado, eu não fiz uma pesquisa científica em relação a isso, mas eu comecei a investigar, descobri alguns artigos muito interessantes a respeito do feminino e também do masculino e cheguei a essa conclusão de que as palavras são utilizadas para diferenciar um mesmo ser, só que ele tem aquela peculiaridade, né? Qual que é a diferença mais evidente entre homem e mulher? O homem que representa o masculino, não necessariamente que o é inteiramente, porque tanto homens quanto mulheres possuem características masculinas e femininas, e a mulher que é representante da palavra feminino, né? A grande diferença são seus órgãos genitais. O homem tem o pênis, não é? Que é um músculo daí masculino. E a mulher tem o orifício, né? Esse orifício, esse buraquinho, não parece uma porca? Pois bem, essa é a grande curiosidade que eu achei muito interessante porque ao longo dos tempos, essa definição seca, essa definição muito prática e específica, o homem é um músculo, né? Então, masculino é o que tem o músculo ali para fora e o feminino é o que no lugar do músculo vai ter uma cavidade que parece uma porca. Passada essa curiosidade, eu me lembrei também, observando a origem das palavras, que todas as ferramentas que possuem um encaixe no qual nós temos uma cavidade e algo que entra nessa cavidade, como por exemplo, a tomada, né? Então você tem o macho, que é a parte, né, mais pontiaguda, e a fêmea, que é aquela que recebe no seu interior a parte pontiaguda.
na camisa, as camisas que tem os botões, né? A casa da camisa, que é o buraquinho, ela é também chamada de fêmea, enquanto o botão é o macho. Então, esse procedimento, vamos dizer assim, também aparece na nossa língua, representado por esses outros objetos. As palavras, elas aparecem, elas surgem pela necessidade do falante de dar nome a coisas que são comuns. Então, da necessidade de você diferenciar homem e mulher, a gente criou essas palavras másculos, músculos e fêmina, né, de feminino, certo? Bom, aí nós vamos então diferenciar a origem das três palavras, lembrando feminino, feminilidade e feminismo, todas vêm então do latim. Essa é a semelhança essencial entre elas, que é a raiz da palavra. Então, essa raiz fem é de mulher. O que modifica e diferencia essas palavras? O sufixo. Se a gente observar, fazendo a comparação entre a palavra feminino e masculino, por exemplo, o que é esse sufixo ino? Ele é a característica de algo. Então, feminino é a característica de quem é mulher. Não significa que a mulher tem de ser feminina, de que todas as mulheres possuem características predominantemente femininas. Aqui não me proponho a fazer uma análise conceitual da palavra e muito menos social, mas sim linguística mesmo, tá? Sem, claro, ignorar que nós não podemos simplesmente padronizar os seres humanos, os falantes, as pessoas que usam essas palavras por meio delas. Seria uma forma de escravizar as pessoas por meio da sua própria fala, e os falantes são livres, e é por isso que a língua também é livre, dinâmica e muda tanto. Ok, me empolguei. Vamos voltar à reflexão. Partindo, então, da palavra feminino, que é a característica de quem é mulher, não de quem nasce mulher, nós vamos então para a palavra feminilidade. O que é esse sufixo idade? Esse sufixo geralmente, predominantemente na nossa língua portuguesa, aparece juntamente com palavras para designar a habilidade de algo, sempre olhando para a raiz, né? Então, por exemplo, superficialidade é a habilidade ou a qualidade do que é superficial. Facilidade é a habilidade ou qualidade daquilo que é fácil. Dificuldade é a habilidade ou a qualidade daquilo que é difícil. Masculinidade é a habilidade ou qualidade daquilo que é masculino e, consequentemente, feminilidade é a qualidade, a habilidade daquilo que é feminino. Então, você veja aqui, a feminino é característica. Feminilidade já é uma qualidade mais de habilidade. É algo que já apesar de ser um substantivo, é como se fosse a nossa maneira de ser no mundo, sabe? Então, não é simplesmente uma característica que você atribui a alguém, mas sim a habilidade de alguém em ser feminino ou ser feminina, feminilidade. Agora, vamos para tal palavra da qual acabou surgindo essa minha inspiração para fazer o vídeo de hoje, que é a palavra feminismo. O sufixo ismo, ele é um pouco dúbio na nossa língua, porque ele aparece tanto em palavras que designam vícios, até com uma certa pejoratividade, por exemplo, alcoolismo, tabagismo, né, são os vícios em álcool, vício em tabaco, mas não é a única formação de palavra possível com o sufixo ismo. Ele também aparece para designar movimentos sociais especialmente. Por exemplo, o próprio socialismo, o capitalismo, né, que é o movimento do capital, é o sistema do capital, que é o dinheiro. Comunismo, né, o sistema ou o movimento específico daquilo que se propõe a tornar comum. Machismo,
como a gente vive em uma sociedade machista e temos a oportunidade de ter muitas reflexões a respeito disso, nós sabemos que não é um movimento, né? Mas é um sistema mais enraizado e cheio de características bem ruins para todos, tanto para homens quanto para mulheres. O feminismo é um movimento com as suas características específicas de uma situação da mulher, né? Porque se fosse só do homem, seria o masculinismo, talvez, enfim. Nós temos então essas diferenças sutis dessas três palavras que fazem com que elas tenham usos um pouquinho diferentes, embora tenham a mesma origem. Veja como tomar consciência da formação das palavras na nossa língua pode ampliar o nosso conhecimento e também nos dar mais oportunidades de usar essas palavras de uma forma um pouco mais assertiva. Bom, pessoal, eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês para esse vídeo que foi um pouquinho mais longo, porque foi mais uma desconstrução dessas três palavras. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram ou se não gostaram, contem para mim, para que a partir do feedback de vocês eu possa produzir conteúdos que sejam de fato relevantes. Então é isso, até a próxima e um beijo grande no coração. Tchau, tchau!